Na edição de hoje, vamos falar sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas, o PL que na última sexta-feira foi vetado pelo presidente Lula. Mas antes de abrirmos o nosso debate, vamos assistir a reportagem especial sobre o tema. Há um mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu tornar inconstitucional o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A tese, que surgiu em parecer da Advocacia Geral da União em 2009, durante o julgamento sobre a Reserva Raposa Serra do Sol, estabelecia que povos indígenas teriam direito de ocupar apenas aquelas terras que já ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Dizer que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar as demais etnias indígenas. É dizer que a solução dada para os macuxis é a mesma dada para guaranis. Para os xoclengues, seria a mesma dada para os pataxós. Só faz esta ordem de compreensão, com todo o respeito, quem chama todos de índios, esquecendo das mais de 270 línguas que formam a cultura brasileira, e somente quem parifica os diferentes e os distintos e as distintas etnias pode dizer que a solução tem que ser a mesma sempre. Com o placar de 9-2, venceu no STF a interpretação do relator Edson Fachin, para quem a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal e independe da configuração de renitente esbulho. Nessa linha que nós estamos esperando, que se faça justiça com a vida dos povos indígenas, para proteger não somente as terras indígenas para os indígenas, mas para todo o ser vivo. Na prática, se o indígena comprovar por laudo antropológico que determinada área pertenceu a seus antepassados, essa área poderá ser desapropriada e demarcada, seja uma fazenda, uma fábrica, uma mina de diamantes. Não importa se o proprietário pagou pela terra, se tem escritura ou se a ocupa há 100 anos. A decisão do STF foi bem acolhida pela esquerda, mas rejeitada pela oposição e por boa parte do Centrão, que resgataram e aprovaram em menos de um mês um antigo projeto que oficializava a tese do marco temporal. A tramitação, em tempo recorde, foi turbinada por um sentimento de reação dos parlamentares ao que classificam como ingerência do judiciário em pautas do legislativo. O Congresso também se viu pressionado por diferentes setores produtivos, especialmente o agronegócio e a mineração, preocupados com a insegurança jurídica. Como esperado, Lula vetou os artigos essenciais do projeto, inclusive o que restabelecia a Constituição de 1988 como limite para novas demarcações. No Congresso, oposição e Centrão se articulam novamente, desta vez para derrubar os vetos presidenciais, o que deve levar a questão novamente ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho convicção, plena confiança de que nós vamos conseguir derrubar os vetos ao marco temporal e devolver a paz ao campo, devolver segurança jurídica. O direito de propriedade é sagrado. Quem defende o PL também defende que a palavra do Congresso deve ser a última quando o assunto é legislação. Não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar. A definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro. Enquanto quem defende os vetos também defende que a decisão do STF tem repercussão geral sobre interpretação constitucional e não pode ser reescrita pelo Legislativo. É um retrocesso que remonta à chegada dos europeus. Quem teme perder suas terras ficou ainda mais preocupado, pois bastou o Supremo rejeitar o marco temporal para ressurgirem demandas por demarcações em diferentes pontos do país. Coincidência ou não, a maior parte das áreas de interesse dos novos indígenas é de valor estratégico para projetos de mineração, produção agrícola, biotecnologia, expansão imobiliária, instalação de portos, passagem de ferrovias e linhões de energia, além de áreas de fronteira. Aprovar o PL 490 é uma demonstração clara de postura anti-indígena. É bom que se diga que a população que se autodeclara indígena cresceu exponencialmente na última década, chegando a 1,5 milhão de pessoas.
mas ainda é irrisória, considerando o atual domínio sobre 14% do território nacional em áreas já demarcadas, o dobro do que ocupa o agronegócio brasileiro, que alimenta 1 bilhão de pessoas no planeta. Não seria a hora de questionar se o direito de uma minoria está sendo protegido ou apenas usado como arma política para interesses não declarados?